Bom dia, graça e paz em Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje é um chamado, uma convocação à oração. Atos, capítulo 10, versículo 9. Vamos ao nosso texto. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Nosso contexto, nosso versículo aqui é um momento onde Pedro é chamado por Cornélio, ali, o centurião Cornélio, para ir até a sua casa. Deus se revela ali a Cornélio, dizendo: olha, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. E naquele momento as orações de Cornélio foram ouvidas. E ele é conduzido a enviar dois servos e um soldado ali, piedoso, a chamar Pedro. Pedro ali é o momento onde ele tem aquela visão, onde ele não deve considerar impuro aquilo que Deus purificou, falando sobre os gentios. Pedro era judeu, e quando os soldados, junto com os servos de Cornélio, chegassem ali, pode ser, provavelmente iria acontecer isso, Pedro não iria, porque Cornélio era gentil. Porém, nós vemos aqui que Deus se revela a Pedro, enquanto Pedro estava ali em oração. E eu quero falar sobre oração, sobre justamente isso. Por que nós devemos orar? Por que nós devemos pedir? Por que nós devemos bater? Porque um dos porquês é porque nós temos acesso à oração. Cristo conquistou isso através da cruz e nos deu acesso aberto. O véu se rompeu, não há mais véus. Não há mais um véu ali ao qual nós precisamos, que é intransponível, que há uma barreira entre nós e Deus. Não. E nem precisamos mais de sacerdotes. Você pode orar agora. Você pode fechar os seus olhos onde estiver e orar. Cristo nos deu acesso à presença de Deus. Você que creu em Jesus Cristo, através dele nós podemos clamar diante de Deus e pedir pelas nossas causas. Isso é incrível. Isso é uma dádiva de Deus. E outro ponto é por que nós devemos orar? Porque a Bíblia ela nos dá o sim e o amém. Por exemplo, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscar, buscar e achareis. Bater, bater e abre-se-vos-á. Todas as três, falando ali sobre a oração, nós temos as portas abertas. Nós devemos pedir. Pedir fala de incessantemente, da sua ação. Peça, busque, bata. E assim, nós temos o sim e o amém da parte de Deus. Nós temos textos variáveis. A igreja, enquanto a igreja orava, havia oração incessante pela vida de Pedro ali. Pedro foi libertado da cadeia por um anjo. E nós vimos Deus trabalhou de grandemente na vida de Pedro quando a igreja orava. Quando nós oramos, Deus trabalha, Deus age. Olha, há coisas que Deus só vai fazer se você orar. Deus só vai fazer se você pedir, se você interceder. Do contrário, as situações na sua vida, as situações de outras pessoas, circunstâncias difíceis, não vão mudar. Vão permanecer daquela forma que estão. O sofrimento das pessoas vão permanecer porque você não tem orado. Você é o sacerdote vivo aqui. Você é sacerdócio real. Você é o representante de Deus aqui, então Deus enviou você para orar por essas pessoas, para que Ele possa responder à sua oração. Em resposta à sua oração, Ele possa salvar, possa libertar pessoas cativas e oprimidas do diabo. Então tem coisas que só vão acontecer quando você orar. Veja, por que nós devemos orar? A Bíblia fala sobre Elias, homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. E Elias orou e fogo desceu do céu. Elias orou e cerrou-se o céu, não choveu, porque Elias orou a Deus. Elias clamou diante de Deus. Elias orou e fogo caiu ao ponto de consumir o holocausto. E ali os profetas Baal caíram. As falsas ideias, as heresias caíram porque Elias orou. Então, por que nós devemos orar? Porque a Bíblia nos chama a isso, a orar. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, ele sobe ao monte, passa a noite orando. Homem de oração. Homens que estavam dispostos a não depender de si, da sua força, mas depender de Deus. Orar, não me deixe cair em tentação. Você está pecando demais? Você está caindo em tentação? Eu tenho convicção e certeza, você não está orando. Ore e diga, não nos deixe cair em tentação. E dessa forma, Deus vai guardar você de cair em tentação. É a oração do Pai Nosso. Dai-nos o pão de cada dia, momentos de aflições, de necessidades. Nós devemos orar. Nós devemos pedir, ainda que Deus
não nos deu sim, né, como ele fez com o apóstolo Paulo ali, ele orou 3 vezes e o Senhor disse, não, a minha graça te basta, nós devemos orar. Porque dessa forma Deus vai confortar o seu coração, como confortou de Paulo. Ele disse, a minha graça te basta. Aí Paulo diz, então, consciente disso, ele disse, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Deus falou com ele. Deus não deixou ele ali intercedendo sem ter uma resposta a Paulo, sem dar ali um alívio à sua dor, sem dar ali uma direção para Paulo. É por meio da oração também que nós recebemos a direção de Deus. Se você não ora, você é como uma pessoa que está em quarto escuro. Está dirigindo ali no quarto escuro e não consegue enxergar nada. Você está sem direção, sem rumo. As suas decisões são pautadas na sua inteligência, as suas decisões são pautadas na sua sabedoria e não na sabedoria de Deus, não na direção de Deus. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo, nós estamos na dependência de Deus, nós estamos nos sujeitando ao conselho do Senhor, como Davi que orava, eu subirei, o Senhor me dará a vitória. Então, dessa forma, quando Davi consultava a Deus, ele estava confiando, não, Deus vai me dar a direção correta. Se você não tem orado, lembre-se, você está no quarto escuro. Em alguns momentos você pode bater e vai ter ali muitas decepções. Quem já viu um cego andando sem ter alguém para conduzi-lo? É assim quando nós não oramos. Nós somos cegos sem ninguém para nos conduzir, sem ninguém para pegar em nossa mão e nos direcionar e nos mostrar os caminhos que nós devemos trilhar. Se você tem 2 caminhos diante de você e você está na dúvida, você consulta o seu Deus e o seu Deus que vê todas as coisas conduz você pelo caminho, pelas veredas da justiça, pelo caminho reto. E sem oração, nós iremos errar muitas vezes o alvo. Nós iremos bater e virão muitas consequências porque nós agimos sem consultar a Deus. Talvez você esteja passando por dificuldades agora, situações que você tem passado agora, não porque, digamos, Deus quis, mas você tomou decisões erradas, não consultou a Deus, não criou o hábito, o devocional, o hábito de diariamente, constantemente, perseverar na oração. Marcas da igreja primitiva, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. As orações estão presentes na vida da igreja, estão presentes na vida individual do cristão. Porque se não tivermos esse hábito de orarmos sempre, nós iremos desfalecer. Jesus, falando ali sobre a ideia de orar sempre, da perseverança, ele fala de um juiz iníquo, um juiz impiedoso, que não amava ninguém, não temia ninguém, e tinha uma viúva que tinha uma causa a tratar com ele. E ele a viúva começou a pedir, a importunar o juiz, a tal ponto de até aquele juiz iníquo, aquele juiz sem piedade, que não temia ninguém, por causa da importunação da viúva, sabe o que ele fez? Ele atendeu a voz daquela viúva, resolveu a causa dela. Por quê? Porque ele importunou. Jesus está falando nessa parábola a respeito da necessidade de orar sempre. Deus quer ser importunado por você. Deus quer que você incomode Ele através da oração. Peça mesmo. Deus quer que você seja uma pessoa fidão nesse sentido. E clame a Ele. Ele quer se fazer presente na sua vida, mas Ele quer também que você ore. Mesmo Ele conhecendo todas as suas necessidades, os seus pensamentos, Ele quer que você vá diante dEle. Reconheça a soberania dEle. Reconheça que você necessita dEle e que você precisa dEle. Então façamos como a viúva. Importune a Deus. Bata a porta. Incomode a Deus. Vá ali à noite, às madrugadas, pela manhã, pela tarde. Não tem horário específico. Deus não dorme. Deus não é como nós. Deus não é como nós ao ponto de madrugada, de manhãzinha, à tarde. Não. Vá a qualquer hora. O trono da graça está, entre com ousadia ante o trono da graça. Deus está disponível todas as horas do dia, 24 horas. Tire um tempo para orar. Porque se você não orar, você vai desfalecer e você vai enfraquecer em muitas áreas da sua vida e vai vir as consequências por falta de sabedoria de Deus. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele lhe dá, não lhe lance roxo, porque está falando sobre clame a Deus, busque diante de Deus o conselho, a sabedoria e Ele concede a cada um de nós. Amém? Vamos orar, vamos praticar isso agora. Senhor Deus e Pai, quero orar, Senhor, por essas pessoas que irão ouvir, pela minha vida, pela minha família. Quero orar, Senhor,
pela minha igreja, a igreja onde eu congrego, pelos membros da minha igreja, orar para que o Senhor abençoe cada um, desperta essas pessoas que estão ouvindo para a oração constante, perseverante, sempre estarmos diante do trono de Deus, apresentando as nossas causas, as nossas ansiedades, e assim, Senhor, o Senhor nos ouve e responde às nossas orações. Essa é a minha oração, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deixa aqui também o seu like, deixa um comentáriozinho aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mais pessoas possam ser alcançadas. Amém. Amém. Deus abençoe e glória a Deus.